Faça uma excepcional noite. Estamos na live do Destravar na família. Como você está? Como foi o seu dia? Deixa aqui nos comentários. Eva Duarte, seja bem-vinda. Paz do Senhor. E aí, tudo bem? Como vocês estão? Boa noite. Graças a Deus, tudo em paz. Vou convidar aqui a Ingrid. 2021, já pode compartilhar para todos os seus amigos e convidar para a live de hoje. Boa noite com muita alegria. Boa noite para cada um que está aqui conosco. Boa noite para você. Sabendo que vamos viver aí uma quinzena sobrenatural, porque nós estamos indo com tudo, declarando o melhor 2021. Então vamos. É isso aí, estamos definindo 2021, é o tema da live de hoje. E agora a gente vai compartilhar para os nossos amigos, convidar para eles estarem aqui conosco. Vamos fazer isso? Vamos fazer isso? Que em seguida eu já vou entrar aqui na live com a Ingrid e vamos para cima. Quem gostou da live de ontem? Deixa eu enviar para os meus amigos. Deixa eu enviar para os meus amigos. Bora. E aí? Pode clicar em compartilhar e enviar aí para os teus amigos essa live, porque eles precisam. Vamos estender as mãos. Ninguém vai ficar para trás. Ninguém vai ficar para trás. Cadê a Fátima Carvalho? Estou vendo para ela aqui. Bora, Fátima! Cadê a Fátima Adriana? Seja bem-vinda. Manda a mãozinha. Faça uma excepcional noite. Ontem a gente quebrou o pau aqui ontem, hein? Como será 2021? Ontem a gente foi pauleira. Fátima Carvalho 409. Tudo joinha, Fátima? Deus abençoe. Já enviei para os meus amigos, certo? Você encaminhou aí para os seus amigos também. E vamos para cima. Ingrid, ontem a gente... Fátima mandou a mãozinha aqui. Tamo junto, Fátima. Ontem a gente... Como será 2021? Pensamento negativo foi... Já era. Pensar positivo para cima. Com certeza. E foi muito top. Fechou, não foi? A tal ponto que ontem, né, após a live, eu fiquei pensando em uma palavra e me veio muito sobre uma esposa, né? A maioria que a gente tem aqui são mulheres. E, obviamente, que hoje eles também lavam um prato. Então, você vai entender. Quando você pega uma esponja e você passa por cima da água que você espreme, só sai um pouquinho, né? Um pingo. Mas quando você imerge ela na água e você espreme, né? Sai um monte de água. E aí me veio esse insight, né? De que nós precisamos estar encharcados de bons pensamentos. Ou seja, como que eu vou me encharcar de bons pensamentos? Estando imergida na palavra. Porque quando me apertar, quando me pressionar, o que vai sair de mim? São boas palavras. Exatamente. Então, assim, você tem que definir. Estamos falando sobre definir 2021. Você tem que definir o que vai sair de você.
E como que você vai definir? Alimentando, né, o teu espírito. Né? Então, faça isso, que com certeza você vai ver que mesmo que venha a pressão, mas diante da pressão não vai sair coisa ruim, vai sair coisa boa. É verdade, e você deu o exemplo do Getsemane, e significa, na origem da palavra Getsemane, significa imprensar, né? E é justamente ali onde imprensava e extraía o azeite, né? E foi o que Jesus passou quando ele passou pelo Getsemane. Tem todo esse significado. Ele passou por uma pressão psicológica, emocional, mental tão grande que ele não se desviou do propósito, ele continuou e ainda pediu ajuda aos discípulos, não foi? Ó, acordem, intercedam por mim, porque eu estou precisando de ajuda. Né? E ao ponto que ele transpirou sangue de tanta pressão que ele estava sentindo, que já estava sentindo o peso dos nossos pecados naquela trajetória logo após indo para a cruz. É muito louco, não é? Então, a prensa, o Getsemane, a bucha. Então, se encha da palavra. Quando vier a pressão, vai sair e coisa Jesus, boa né? de você. Jesus ali mesmo então, assim, no lugar de prensa, né? No lugar da prensa, ali sendo prensado ou imprensado ou pressionado, conforme você achar melhor, de Jesus só saía virtude. Mas será que quando você leva a pressão, sai de você virtude ou sai de você quem você realmente é? Né? Na verdade, vai sair quem você realmente é. Vai sair quem prevalece. Né? Então, nós precisamos... Porque, assim, saber expressar coisas boas quando tudo vai bem é muito fácil. Né? Mas saber expressar coisas boas, mesmo quando as perspectivas não são as melhores, aí sim é andar por fé, né? Então, nós precisamos realmente saber o que vai definir. E somos nós quem decidimos o que será definido, né? Para a nossa jornada. É verdade. E agora nós vamos cair aqui para cima na live do tema de hoje. Hoje a gente vai falar sobre definindo 2021, certo? Eu peço que você preste bastante atenção. É um tempo tão curto, passa tão rápido. Então, preste bastante atenção aqui, porque uma coisinha, uma palavra pode ser uma falta no quebra-cabeça naquilo que está por vir de Deus para a tua vida. Então, peço, por gentileza, preste bastante atenção, se concentre agora, nesse momento, porque o que a gente tem trazido para vocês tem sido coisas profundas, realmente que vai te ajudar e o desejo do nosso coração é poder cooperar com você, tá bom? Ninguém vai ficar para trás. Se você, durante a live, perceber alguém não está aqui, vai lá, chama, puxa e vamos estar aqui todo mundo junto, tá bom? Então, vamos para cima. Eu quero começar a live de hoje com esse tema definindo 2021. Como se define, quem define, definindo 2021. Vamos para cima. Paulo fala em 2 Coríntios 4, no versículo 4, o seguinte: nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Certo? A gente vai pegar aqui essa instrução que Paulo deixa. Ele fala sobre cegar e entendimento, certo? Quando vem uma informação para você, o que é que você faz? Você ouve e você começa a ingerir ela, você começa a pensar nela. Se você pensa, você aceita. Quando você começa a pensar, você aceita ou você rejeita, certo?
Quando Paulo fala cegou o entendimento para que não resplandeça a luz do evangelho, é exatamente isso. Quando aqui está falando Deus desse século cegou o entendimento. Se a pessoa ela tem o seu entendimento cego, significa o quê? Que ela nem conseguiu pensar para entender. Só entende aquilo que você para pensar, raciocinar. Poxa, entendi. Aí a luz do evangelho, ela aparece para aquele que entende. Mas para a pessoa entender, ela precisa receber a informação, pensar, opa, isso está fazendo sentido para mim. Ela ouve e ela fala, poxa, isso está fazendo sentido. Mas ela ouve e ela pensa. Mas aqui está o detalhe. Ingrid, é muito interessante. Por quê? Paulo fala que o Deus desse século cegou o entendimento. Fala assim dos incrédulos, certo? Porque no momento que o entendimento é aberto, ele vai deixar de ser incrédulo para começar a acreditar. E é interessante que fala para ver a imagem de Deus. E é interessante que em Gênesis 1:26 fala que nós somos, Gênesis 1:26, nós somos imagem e semelhança. A gente não consegue se ver imagem e semelhança porque o nosso entendimento está cego. Calma que a gente só está começando, certo? Poxa vida, eu não estou entendendo. Sabe por que você não está entendendo? Porque você não está conectado aqui com a gente. Porque você não está parando para forçar o teu pensamento a entender. É isso que eu quero, é onde eu quero chegar. Eu estou falando, um exemplo aqui na live. Eu estou compartilhando uma informação, essa informação chega para você. Você precisa parar e colocar a tua mente, os teus pensamentos para funcionar. Aí quando você cai a ficha, tá fazendo sentido. Deixou de ser cego, começou a entender. Aí a luz do evangelho vem. Tá fazendo sentido isso para você? Quando você não consegue, poxa, tá tão difícil de entender, tá tão complicado, é porque você não está conseguindo acompanhar o raciocínio. Você não está conseguindo ter compreensão, você não está conseguindo conectar nos teus pensamentos. Poxa, eu não estou conseguindo me concentrar. Acho que a palavra deveria ser essa. Poxa, eu não estou conseguindo pegar isso. É justamente sobre isso que nós vamos falar. Não é só sobre cegar o entendimento, mas é pensar para entender, para ter o entendimento. Se pensa para ter Com o certeza, você entendimento. Está falando fazendo aí, eu me sentido, lembrei Ingrid? de Jó. Jó, um homem conhecido como alguém fiel, ao ponto que Satanás vai lá, né? Eu estou falando a minha tradução, tá? Tem uma conversa com Deus e Deus fala, não, pode tirar, porque o meu servo Jó, ele é fiel. Mas lá na jornada, depois que Jó passa por todo aquele processo, Jó, ele abre a boca e declara, eu te conhecia de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. Você vê que o entendimento de Jó, ele era cego, né? Ele ouvia, então ele ia, vamos dizer assim, ele ia meio que pelo bando e mesmo assim ele era fiel. Agora imagina, exatamente, agora imagina E quando ele ele só pelo que começa a ouvia, né? contemplar. Aí foi quando ele começou a contemplar e começou a ver, nessa visão que Jó teve, você vê que ele teve tudo em dobro. Por quê? Porque ele conseguiu enxergar a Deus. Acredito eu que ele conseguiu ver Deus como Pai, né? Então ele começou a entender, ele olhou para dentro dele, ele olhou diante do espelho e ele se viu imagem e semelhança de quem o criou. O grande problema é que muitas vezes a gente não consegue ver
Deus em nós. Né? Porque a gente se acha muito pequeno, porque a gente se acha muitas vezes muito inferior, porque muitas vezes está desalinhado. Né? A gente precisa ter esse entendimento. Então, você vê que Jó, ele chegou ali naquele processo, né? A mulher dele chegou e falou, amaldiçoa esse Deus e morre. Né? E ele falou, você fala como uma louca, que caia por terra os inimigos de Deus e louvado seja o nome do Senhor. Agora você... Exatamente. Ela Mas estava ali certa no Jó já estava entendimento. vivendo o processo de entendimento. Ele estava tendo um encontro com quem ele era em Deus e quem Deus era nele. Então, aí você olha que vai muito além do que a gente vê por aí, né? Do que o sistema prega. A fila da bênção, aquilo que eu faço para Deus me dar, não, eu não preciso para Deus me dar. Deus, ele já fez e eu dou porque ele fez, porque eu reconheço. Né? Então, é totalmente diferente. E a gente não está falando só financeiro, isso é um âmbito geral, né? Uma entrega. Então, assim, isso é muito definitivo e curador, né? É verdade, porque nós precisamos pensar para depois, poxa, tá fazendo Verdade. sentido, eu tô entendendo, não é? Não é assim, você ouve, não. Calma, entenda algo. Chegou o entendimento. Para entender, precisa pensar. E é nessa live que nós vamos falar sobre isso. Ontem a gente falou na live aqui sobre pensar como vai ser 2021. Ou você vai pensar negativamente, ou vai pensar de maneira positiva, ou vai pensar de maneira insegura, ou vai pensar de maneira segura, com fé. Vai pensar com medo, e a gente falou, fundamentou o porquê do negativismo, do medo, da insegurança, mostrou os agentes, os ambientes, a causa e como destravar isso. A gente mostrou tudo isso ontem na live. Quem não viu está salvo, né? Está disponível para você. É só digitar aí nas redes sociais como vai ser, né? Como será 2021. Você vai pegar isso aí. Agora, hoje, a live de hoje, a gente vai definir 2021. Como definir 2021? Vamos para cima. Como vai definir? Da maneira que você vai pensar. Certo? Por quê? Quando o bebê, criancinha, né, ela apenas repete e imita as atitudes dos adultos. Ela não tem uma capacidade de pensar, né? Mas o bebê, ela repete e imita as atitudes das pessoas que está à sua volta. E na caminhada, nós como seres humanos, nessa fase criança, adolescente e adulto, o Eduardo está falando tá sem som. Para mim tá bom, tá tranquilo. Fala, Ingrid. Tá bom também. Veja o seu som E e, se aumentar, possível, né? coloque Do um fone lado de do ouvido, celular. talvez melhore. Teste, teste, depois volte e fale aqui pra gente, por favor. Certo? Teste aí, volta. Tem alguém que está na live que também está sem som? Deixa aqui nos comentários. Se duas pessoas têm som, então o problema não é aqui na live, pode ser aí. Se 3 pessoas falar tá sem som, aí eu vou desligar e ligar. Teste, antes de desligar e ligar, teste o fone de ouvido. Live precisa pegar com fone de ouvido, vai captar melhor. Teste logo antes do fone de ouvido antes de desligar. Tá sem som para mais alguém? Deixa aqui nos comentários. Pessoal,
Como eu falei, vamos voltar aqui o raciocínio. O bebê, ele imita e repete ações das pessoas que estão ao seu redor. Ponto. Na caminhada da fase criança, adolescente, jovem adulto, nessa caminhada é necessário treinar a mente para pensar, certo? Para pensar. Aqui está um detalhe. Em Gênesis, capítulo 1, no versículo 26, 27 e 28, o Pai cria o homem e dá o quê? Uma palavra sobre ele, para que você domine e governe sobre todas as coisas, certo? E uma das coisas que o Pai ele falou para o homem, para nós controlarmos a nossa própria mente. Agora, quando não pensamos por nós mesmos, quando a gente não consegue pensar, não consegue se concentrar, não consegue se raciocinar, não consegue, né, forçar pensamento, nós começamos a ser influenciados pelo ambiente e controlado por pessoas. Vou repetir novamente. Eva Duarte, o som tá ok? Deixa aqui pra gente nos comentários. O som tá ok? Pra gente saber sobre o som. Tá todo mundo ouvindo? Deixa aqui pra gente. Em Gênesis 1, 28, o Pai ele fala: domine sobre todas as coisas. Domine sobre os seus pensamentos, sobre a sua mente. Certo? Quando uma pessoa, ela não consegue pensar, ela não consegue ter a sua própria definição, ter as suas próprias conclusões, ela começa a ser controlada, certo? Eva Duarte falou que o som tá ok. Quando a pessoa não consegue ter o seu próprio pensamento, a sua própria definição e conclusão das coisas, ela começa a ser controlada por pessoas e começa a ser controlada pelo ambiente, influenciada pelo ambiente que ela está. Certo? Por quê? Em Gênesis 28, 1:28, o Pai falou para o homem: governe sobre tudo e também sobre a sua própria mente. Certo? Há um detalhe aqui que é um significado que é muito interessante, que se chama alienação. Olha o significado do que é alienação. É exatamente isso que a gente está falando aqui na live. O que é alienação? É aquele que deixa ser influenciado e controlado por circunstâncias que estão ao seu redor. Alienado, uma pessoa alienada, é uma pessoa que se deixa ser influenciada pelo ambiente, certo? E por pessoas. Uma pessoa alienada, ela não consegue ter um plano e algo definido para ela. Ela vai sendo levada. Alienação. A pessoa alienada, ela aceita qualquer coisa que lhe oferece. Ela aceita qualquer coisa que lhe oferece. Ela não julga, esse julgar é de fazer uma pergunta, certo? Ela não julga, ela não pergunta e também ela não luta por aquilo que ela quer. Tudo que lhe oferece, ela, tá bom, vai ser assim, eu quero, estou satisfeito assim. Vai colocando e ela vai aceitando. Isso é uma característica de uma pessoa que passa por alienação, né? Essa pessoa que não pensa, que não força o seu pensamento, ela acaba tendo preguiça de pensar, de forçar o seu cérebro a pensar. Vou fazer uma pergunta aqui para vocês. Quando você para ler um livro, ler algo
que vai trazer uma edificação para você, estudar alguma coisa. Você começa a sentir sono? Eu comecei a ler, começou a vir um soninho aqui bem gostoso, eu acho que eu vou dormir, depois eu leio. Quem já passou por isso aqui? Deixa aqui nos comentários. Ingrid disse aqui, essa coisa de parar para ler, parar para estudar, parar para buscar um autoconhecimento, um conhecimento. É interessante que isso, entenda, isso é natural. O cérebro, ele é preguiçoso, ele não quer se esforçar. Ele não quer pensar. Não é? É interessante, né, Ingrid? E as pessoas que não pensam, ou pensam só um pouquinho, elas tendem à alienação. Mas as pessoas que pensam por si mesma, ela não se aliena. Não se torna uma pessoa alienada. Não é? Então, o que isso significa? Que é necessário treinar a mente para começar a pensar. Começar a pensar. Ingrid, antes de abrir aqui para você comentar, eu queria saber como é que está o som, como é que está a imagem, né? Como é que está aqui, certo? Quero o retorno de vocês, está tudo bem. Aqui para mim tá ok, viu? Para mim tá tudo certo. Tá tudo bem para vocês? Deixa aqui nos comentários. É interessante, Ingrid, porque quando você vai mergulhando em um autoconhecimento e você começa a se descobrir e a entender sobre o assunto, você começa a se tornar uma pessoa insuportável. Porque tudo que fala, tudo que se comenta, Eva Duarte fala, para mim está tudo certo, tudo bem, está tudo certo. Teve um delay aí de quase uns 30 segundos. Mas vamos em frente. Então, ótimo, vamos continuar aqui. Ingrid, quando você começa a entender essa parada de alienação, de pensar, de forçar pensamento, você começa a se tornar uma pessoa insuportável. Insuportável no bom sentido. Não é uma pessoa insuportável que vai ficar brigando, discutindo, julgando. Não é isso não, né? É baixaria não. Mas é uma pessoa inteligente, uma pessoa fina, uma pessoa que não se aliena, uma pessoa que não é influenciada pelo meio, uma pessoa que não é controlada por sistemas. Né? Durante uma fase, se a gente fizesse uma pergunta para uma pessoa superior, o que acontecia? Não, você está rebelde, porque você está insubmisso, porque você tem que comer calado. É interessante isso, porque você tem que ficar calado, você tem que aceitar o que todo mundo fala, você tem que aceitar o que todo mundo diz, não é? Até dentro de casa, para os parentes, as pessoas mais próximas. Eu falo para você algo. Comece a fazer perguntas. De vez em quando eu solto aqui na live. Manda uma pergunta. Eu abro uma caixa de pergunta no Story e falo, manda uma pergunta. Você percebe, é interessante, porque a gente está em um ritmo tão automático que não consegue fazer perguntas. Né? Porque assim, a gente vai concluindo coisas na nossa cabeça sobre pessoas, sobre situações. Né? E a gente acaba gerando um julgamento.
Mas a gente precisa sair dessa cena irreal e fazer uma pergunta. Por que você está fazendo live? Por que se destravar? Eu estou passando por esse problema. Como me destravar? Eu estou passando por essa situação. Como resolver essa situação? E você vê como a pergunta resolve as coisas. Não é? Se a gente vai para um restaurante, o garçom, já falei desse exemplo aqui, vou falar de novo. Quem não ouviu, vai ouvir de novo. Quem não ouviu, vai ouvir. O garçom traz um alimento. Traz lá a comida que você pediu. Mas ele traz a comida errada, não foi a que você pediu. É mais fácil afirmar. Você trouxe a comida errada. Troque lá e traga a minha que eu pedi. É mais fácil afirmar. Não é? Mas não afirme, faça perguntas. Você percebeu? Porque o cara tá numa pilha lá, né? Tá fazendo uma coisa e outra, tá fazendo o que todo mundo tá mandando. Ele tá sendo influenciado pelo ambiente. Aí você faz uma pergunta e tira ele daquela alienação. O que você fez? Você percebeu que o prato que você trouxe não é o que a gente pediu? Caiu a ficha do cara. Ingrid, uma pergunta, não julgar, não é crítica. Eu estou falando de uma pergunta, resolve muitas coisas e leva o cérebro, leva a pessoa a pensar. É interessante que a gente na nossa jornada, né? A gente aprendeu o quê? A gente vai lá o púlpito, a gente libera uma palavra e todo mundo que está ali sentado, né? Todo mundo está ali. Alguns podem concordar, podem não concordar, mas ficam calados ou não vão voltar aquilo que ouviu porque não concordou. Né? Outros vão continuar ali. Mas seria muito mais saudável se a pessoa não concorda, ela chegar e fazer uma pergunta. Né? Porque às vezes não é a questão de não concordar, é porque não entender, porque ninguém é obrigado a entender como eu entendo. Né? Cada um vai pegar de uma forma, vai assimilar de uma forma. Um exemplo, a gente está aqui agora na live. Você precisa pegar aquilo que você está recebendo de nós, não é nos julgar, mas é julgar o que você recebe. Né? E não significa que tudo, né, você tem que fazer sim, senhor, e ir lá e fazer. Não, a gente está dando para vocês um caminho que a gente venceu. Mas você pode julgar o que você está ouvindo. Né? Então, assim, o que é isso? É você não estar alienado a ninguém. Você não está amarrado a alguém. Né? Você vê que Jesus, quando ele ia para compartilhar, ele sentava à mesa para compartilhar, para falar, para ensinar, para formar, para discipular. Jesus ia para a mesa. Por que Jesus ia para a mesa? Porque na mesa tinha como fazer perguntas, tinha como olhar até e questionar. Se Jesus ele colocasse, ele fosse para um púlpito e fosse falar, não haveria oportunidade de perguntar. Se você parar para analisar, Pedro fazia perguntas. Vários ali, homens que andavam. E interessante, e você falou sobre Pedro, Ingrid. Jesus avisou, você vai me negar. Aí Pedro nega, aí depois da gloriosa ressurreição, Jesus aparece para Pedro e faz para Pedro 3 perguntas. Pedro, tu me amas? O que é que Jesus estava... Por que Jesus perguntou? Para tirar Sim. Pedro daquela alienação. Pedro, eu não só falei que você vai ser líder e você tem que ser líder. Mas você precisa sair, você precisa começar a pensar por si próprio. Eu não vou estar mais aqui. Pedro não queria que Jesus morresse. Essa foi a parada. Ele falou, Pedro, Pedro falou para Jesus, você não vai morrer. Pedro estava alienado a Jesus.
Tudo que Jesus falava, Pedro fazia. Né? Estava numa dependência emocional. Aí Jesus fala, eu vou morrer e você vai me negar. Não, não vou não, negou. Aí chega Jesus e faz pergunta para tirar ele da alienação. Para forçar. Por quê? Por que alienação, Ingrid? Para forçar ele a pensar. Quando a pessoa pensa, a gente está aqui definindo 2021, a gente está dando um caminho para você. Force o teu pensamento sobre 2021 e planeja, é o que a gente vai falar aqui, a gente vai concluir. Mas Jesus pergunta para Pedro, Pedro, tu me amas? Estava tirando Pedro daquela alienação. Para de depender de mim, Pedro. Se tu me amas, vai assim, a intenção cuida das minhas ovelhas. Não era uma má intenção, era melhor. Era melhor. O sentimento de Pedro não era um sentimento ruim. Mas Jesus estava mostrando para Pedro que ele não precisava, né, andar daquela forma. Que ele podia ser livre. Livre em Jesus. Mas não preso em Jesus. Mas livre. É que ele poderia ser ele. Você vê que Pedro, assim, ele era tão defensor que ele vai lá e pá, arranca a orelha de mal. Né? Aí Jesus vai lá e faz a primeira cirurgia plástica, né? Então você vê toda a intenção de Pedro não foi lá. Muitas vezes a gente expressa emoções, a gente expressa atitudes. Não é porque a nossa intenção é má, não é isso. A nossa intenção, muitas vezes, é maior, é em uma defesa, né? É para que a pessoa não viva aquela determinada situação. Só que tem coisas na vida, na nossa caminhada, na caminhada dos filhos, na caminhada dos pais, né? Enfim, na caminhada dos cônjuges, tem coisas que nós não vamos poder evitar que eles enfrentem, que eles passem. Porque são necessárias para o amadurecimento, são necessárias para o fortalecimento, né? Exatamente. Tem gente que olha assim e fala, forçar a mas pensar. fulano já está com tanto tempo, né? Vamos falar assim, de casado e não toma jeito. Eu acredito que não é questão de não tomar jeito, sabe? Eu acredito que, assim, infelizmente, essa pessoa ela não teve a sabedoria de pegar as experiências dos outros, como a gente já falou, né? E não repetir os mesmos erros, e ela está preferindo ir por aquele caminho que não tem uma pavimentação e vai levar a cabeçada. Por quê? Porque é teimosa, porque é cabeça dura. Não é porque é ruim, é porque está ali dentro do temperamento, está ali dentro da pessoa. Essa pessoa, infelizmente, ela é dessa forma. E ela insiste em ser assim. Então, não vamos ser nós que vamos encurralar em alguém, alguma coisa desse tipo. Eu aprendi, eu tiro lição na minha vida. Poxa, se fulano fez aquilo ali, foi por aquele caminho, deu tanta cabeçada, rapaz, se eu for por esse caminho, eu posso cabeçar também. Isso eu acho que não vai ser para mim. E eu procuro um outro caminho, né? Mas não é todo mundo que tem essa flexibilidade, né, de pensar. Então, muitas coisas eu faço intencional mesmo, umas para forçar o meu cérebro, outras, o cérebro já está forçado mesmo, já está bugado, e aí eu só vou rompendo com isso e vou avançando, enfim, para chegar onde eu estou almejando. Tem coisas que a intenção, ser intencional é muito bom, e tem coisas, né, tem coisas que não há intenção, e por não ter intenção, termina se prejudicando. É verdade, Ingrid. Dá um exemplo aqui também, em Mateus 6. Jesus estava com os discípulos e estava se aproximando uma multidão. 5 mil homens, sem falar mulheres e crianças, morrendo de fome, estava para anoitecer, certo? Aí ele faz a pergunta para um dos discípulos, onde a gente vai providenciar pão para dar de alimento para essas pessoas, né? Aí um fala, não, é muito longe para comprar pão. Não, a gente precisaria de 200 denários para comprar pão. Você vê, cada um dá uma sugestão. Mas quando quando Jesus pergunta
como a gente vai dar de alimento para essas pessoas, pão para esse povo aqui, Jesus estava querendo que a mente trabalhasse, pensasse, se esforçasse, para que começasse a entender, a pensar, e começar a viver aquele sobrenatural ali da multiplicação dos 5 pães e 2 peixes. Teve um dos discípulos que falou, tem um jovem que tem 5 pães e 2 peixes, mas o que é isso para tanta gente? É pouquíssimo. Não vai dar, Jesus. Manda todo mundo embora. Jesus, segundo o seu amor e a sua misericórdia por nós, multiplicou os pães e os peixes, ensinando para eles e para nós, se você forçar o teu pensamento, coisas vão acontecer ao teu favor. E é interessante, Ingrid, porque nós seres humanos passamos por objeções. A gente vai criando objeções para as coisas, né? A gente passa por objeções. Um exemplo, né? A gente está falando aqui do destravar. A pessoa fala, poxa, esse destravar não é para mim. Ela está com objeção, né? Mas eu falo aqui, manda uma pergunta. Aí a pessoa que está passando por essa objeção, né? Ah, não é para mim. Aí ela nem digita. Como é que a gente vai poder ajudar se a pessoa não coloca? A gente está fazendo uma pergunta. Essa pergunta é para tirar algo de vocês. Ei, você que está me ouvindo, toque, 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 você está aí. Quando a gente faz uma pergunta, é para tirar algo de vocês. E quando a gente tira algo de você, é porque a gente está querendo tirar objeções. Tem muita objeção na sua cabecinha. E quando a gente está fazendo uma perguntinha, é para você forçar. Poxa, eu acho que esse destravar não dá conta de resolver o meu problema. Talvez o meu problema levasse mais tempo. Aí você colocava aqui. Para resolver o meu problema, eu acho que levaria 3 anos. Aí você colocaria aqui. Né? E a gente te responderia. Ah, não, eu estou com medo de dar esse passo. Aí a gente te ajudaria a vencer essa objeção que você está contra o resultado que você precisa. Eu estou com medo de dar esse passo, eu estou com medo de fazer, eu estou com medo, não vai dar certo. Eu não estou acreditando. Estou perguntando. Você coloca, eu não estou acreditando. Essa é uma objeção. Ah, mas eu vou ofender vocês. Não, é algo que você está colocando e a gente entende que você está precisando de ajuda. A gente está aqui para estender a mão. A gente está definindo 2021, Ingrid. E para definir 2021, precisamos sair desse ambiente de influência aí controlado pelas circunstâncias. Você não vai ficar sendo influenciado pelo medo. Você não vai ser controlado pelas finanças, pela escassez, não é? Pela condição. Ah, eu não posso. Ah, eu não tenho. Ah, eu não tenho condição. Você vai ficar até quando você vai ficar alimentando isso? Podendo fazer uma pergunta aqui ao vivo e a cores. E a gente poder te ajudar. Até quando você vai ficar com essas coisas no teu coração? Com essas feridas, tendo oportunidade, deixa aqui nos comentários, e você não deixa. A gente só quer ajudar, né? Porque a pergunta que é feita é exatamente o quê? É a pergunta que vem primeira na mente. Qual pergunta? A primeira coisa que vem na tua mente. Vem na tua mente, você faz a pergunta. Por quê? Porque você vai resolver o que está aqui dentro quando você começar a fazer perguntas.
E é interessante, Ingrid, porque quando a pessoa começa a fazer perguntas, ela começa a colocar a cabecinha para funcionar. Enquanto o ser humaninho não coloca a cabecinha para funcionar, ela vai sendo controlada pelas pessoas, pelas situações. Um fala, outro determina, e vem isso, e é a pandemia. Não, não pode sair. E não sei o quê. E todos controla, influencia e leva, e a pessoa não tem uma determinação, algo próprio, Verdade. definido. E assim, precisa haver, né? Essa definição precisa acontecer. A gente até comentou ontem, né? A gente precisa ter muito cuidado com essa inconstância, porque é aquela coisa, né? Uma hora bem, outra hora tomar, uma hora eu quero, outra hora eu não quero. Fica complicado até para Deus agir, né? Porque tem determinadas ações nossas, né, que geram um impedimento para Deus agir. Eu até hoje fiz uma postagem falando sobre isso. A gente está falando sobre declarações, sobre definições, né, como vai ser. E a gente vê o que a murmuração, né? Eu fiz a postagem sobre murmuração. E a murmuração, ela impede Deus de agir, né? Então, tem determinadas coisas na nossa vida que impede, né, Deus de agir. Porque não é porque ele não é soberano, não é porque ele não é Deus, não. Ele é Deus, ele é soberano, mas ele é fiel à palavra. Ele é fiel à palavra. A palavra que aqueles homens inspirados pelo seu Espírito escreveram, que saiu da boca dele. Então, ele é fiel àquilo que ele colocou ali. Então, se ele vai contra aquilo, ele não está sendo fiel. Então, nós precisamos entender que a partir do momento que eu tenho atitudes que vão contra a palavra, eu estou trazendo impedimento para uma ação do meu pai na minha vida, na minha casa, na minha família, em tudo aquilo que eu estou trilhando, né? Então, assim, eu preciso, a partir do momento o que é que fala lá, Gálatas 5:1? Para a liberdade foi que Cristo vos libertou. Não se submeta de novo a um jugo de escravidão. Então, a partir do momento que eu estou me amarrando a determinadas situações, a partir do momento que eu estou deixando que circunstâncias venham reger minha vida, enfim, tantas outras coisas, eu estou me colocando outra vez sob um jugo de escravidão. E onde ele conquistou para a liberdade. Então, né, seja livre em definir, né? Não significa que muitas vezes vai acontecer conforme tudo aquilo que você falou. Mas eu acredito em uma coisa, que vai ser muito melhor do que o que você definiu. Agora não, você só não pode colocar algo que vai atrair exterminador. Né? Mas coloque algo que vai definir, porque a palavra é bem clara. Provérbios, se não me engano é 23, né? Deveras haverá bom futuro. E a minha esperança nele não vai ser frustrada. Se a tua esperança for nele, aqueles que esperam o que vê, não estão esperando. Não tive esperança. Mas aqueles que esperam o que crê, esses sim estão esperando. Então, na nossa fé, na nossa crença, né, na nossa definição haverá bom futuro. É verdade. Então, você vai deixar aqui nos comentários assim: eu vou treinar os meus pensamentos. Eu vou pensar. Deixa aqui nos comentários. Por quê? Ingrid, alienação é a mesma coisa do que procrastinação. Alienar é ser influenciado por coisas e pessoas, e procrastinação é o quê? É você deixar para depois o que é necessário ser feito hoje. Então, o que você vai fazer? Deixar. O que é procrastinação? Deixar para depois a decisão que você precisa tomar hoje. Então, estamos definindo 2021. O que você vai fazer?
definir hoje o que você vai viver em 2021. Cada vez que você vai adiando, não pensa, não se programa, não força pensamento, não para se planejar, o que você está fazendo? Você está procrastinando. Ou você define, ou pessoas vão definir 2021 para você. Ou você define em um plano definido os passos que será dado para 2021, ou outros vão definir os passos que você precisa dar. Ou você determina e planeja e define hoje, ou você vai ficar empurrando com a barriga. Né? Isso é alienação, procrastinação. Ou você define, ou outros vão definir por você. Ou você toma conta da tua vida, ou outras pessoas vão tomar conta da tua vida. Ou você toma conta das suas emoções, ou outras pessoas vão cuidar das suas emoções. Né? Então pare de adiar o que precisa ser definido hoje. Para de adiar. Defina hoje. Defina 2021 hoje. Porque se você não definir, outras pessoas vão definir para você. Ingrid colocou aqui, eu vou treinar os meus pensamentos e colocou um coração. É isso. Eu vou treinar os meus pensamentos. Ingrid, é interessante. Porque existe o pensamento desorganizado e o pensamento organizado, que é o pensamento com disciplina. Né? E foi uma palhinha que a gente falou ontem aqui. Pensar com disciplina, pensar de maneira organizada, é o quê? Significa sair da alienação. Se você define, traça uma rota, né, do que você definiu, ontem a gente explicou como você faz isso, né? Você ter essa conexão com o Criador te mostra de maneira clara, você escreve, verbaliza e se movimenta, você define com clareza 2021, outras pessoas vão definir como vai ser o teu 2021. Né? E quando você define, você está saindo da alienação. Você está deixando de pessoas controlar a tua vida. As pessoas controlar aquilo que está ao teu redor para você começar a tomar o controle da tua própria vida. Então, quem pensa, Ingrid, de maneira desorganizada é um alienado. O alienado pensa como? Com foco no medo, no desencorajamento. Ele pensa como? De maneira desesperada, o desespero, ansioso, vai dar mal, em pensamentos de destruição, não vai dar, é ruim, fica preocupado. Mas quem pensa de maneira organizada, disciplina, ele pensa com fé. Ele pensa como? Com coragem, com esperança e com um propósito bem definido. Propósito bem definido. Mas qual é o meu propósito? Eu não sei o meu propósito. Mais à frente a gente vai falar sobre isso. Mas, quando você começa a pensar e a definir 2021, você sai desse ambiente da alienação. Eu tenho essa palavra para você. Você não vai viver de maneira alienada, nem controlado por coisas, nem por pessoas. Não vai ser influenciado pelo meio que você vive, não vai ser influenciado pelo lero-lero que as pessoas falam, mas você vai ter um plano bem definido de janeiro a dezembro e você vai ter um 2021 excepcional que você vai fazer. Por quê? Não tem essa de alienação aqui, não. É interessante que Ingrid, nem Jesus quer que a gente seja alienado a ele, né? Porque ele nos deixa ser livre, né? Ele fala o quê? Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu vou entrar, eu vou sentar e eu
ceiar com ele. Né? Você vê que assim, Jesus ele poderia pegar a autoridade que ele tem e dizer, vai ser assim, porque eu estou dizendo isso. Ele poderia ser impositivo, porque eu sou Deus e eu estou dizendo isso. Não. Ele sempre foi alguém e sempre é alguém que vai respeitar as nossas decisões. Né? Então, você vê que não, pai, vem, senta comigo, esteja comigo. É totalmente diferente. Então, assim, nós precisamos entender que andar, né, andar debaixo de palavra é andar livre. Não é porque aquilo que o fulano falou é lei. Né? Não, o fulano falou é lei. Não, não é lei. Porque Jesus já nos libertou da lei. Então, eu estou fazendo o que aqui? Né? Então, você precisa cuidar do bem mais precioso que Deus te deu, que é a tua vida. Guarda o teu coração, guarda os teus sentimentos e não deixe que pessoas queiram viver a tua vida por você. Viva a sua vida, porque você tem essa vida para viver. Então, aproveite e destrave agora a tua vida e entenda que para a liberdade foi que ele te libertou. Então, seja livre. E a gente tem uma tarefinha para você, uma tarefa, uma atividade. Primeiro você vai forçar a sua mente a pensar com clareza. Você vai fazer isso até ter pensamentos organizados e claros. Certo? Você vai fazer isso, forçar o teu pensamento. Vai vir um monte de coisas, o telefone vai tocar, vai vir o barulhozinho do WhatsApp, vai vir aquele cheirinho de comida, vai vir aquele soninho, sabe? Vai vir aquela dispersão, mas você vai parar para forçar a pensar de maneira organizada e clara. Você vai constar a fonte e você vai definir com ele, com a fonte, como vai ser 2021. Porque esse é o tema da live, definindo 2021. Ou você define indo na fonte, ou as pessoas vão definir por você. Ou você define o caminho que o teu barco vai nesse oceano, ou o vento vai levar para onde ele quer. Ou você define, pega o volante, segura o volante e leva para o destino que você sabe que é para você ir, ou alguém vai assumir o controle desse carro e vai levar você para um lugar que você não quer ir. Então defina 2021. Ou vão definir por você. A primeira tarefa, force pensamento. Segundo, você vai anotar aquilo que você tem clareza definindo em 2021, porque você vai verbalizar e vai agir. Eu vou colocar essa tarefa no grupo do WhatsApp. Se você não está no grupo do WhatsApp, você vai entrar, o link está no meu perfil aqui no Instagram, na bio, tem um link, entra no grupo e você vai receber esse conteúdo, essa tarefa que vai te ajudar a definir 2021. Ingrid, nós estamos aqui encerrando. A gente vai fazer o nosso momento de oração, vai cair fogo do céu. A Solange 705, a sola.nge 705, mandou glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Ingrid, nós estamos aqui encerrando. Você que está aqui com a gente, pega o teu aí, a casa em ordem, teu objetivo, os teus planos, né? Teu propósito para tua casa, as 5 pessoas que você está verbalizando, certo? Sobre ela, destravar, que agora nós vamos fazer esse momento da oração. Não, eu creio que quer acrescentar alguma coisa, Ingrid? A gente já falou aqui, está bem claro, né? Então, é só agora pegar e fazer a tarefa, né? E se tem alguma coisa que você não entendeu, não ficou claro, você tem liberdade para nos chamar aqui no direct, para falar no WhatsApp, né? Então, desfrute e beba dessa palavra, só isso. É isso aí. Já temos uma postagem.
definindo 2021, certo? Essa é a postagem depois da live e o texto está assim, alienação. Ou você define, ou você põe um terror, ou você vai para cima, ou vão fazer por você. Ou você define, ou vão definir por você. Deixe de ser influenciado e controlado por situações e pessoas. Defina como será os seus próximos dias. Pense, tenha um plano definido e se mova com fé e clareza no propósito definido. Beleza? Essa é a postagem. Saindo da live, você vai comentar aqui, vai enviar para 5 amigos, vai salvar para lembrar dela depois, certo? E vamos para cima. Vamos fazer oração nesse momento? Suzana manda um coraçãozinho aqui. Vou mandar vou acenar para ela aqui. Vamos fechar os nossos olhos e vamos orar. Senhor, muito obrigado por esse tempo, por esse momento. Queremos renovar a nossa vida, nossa identidade, nosso propósito direto com a fonte. Queremos te pedir, queremos te agradecer, queremos nos submeter ao Espírito Santo de Deus. Porque o nosso entendimento não vai ficar cego. Não vamos ficar em nenhuma área alienados, dependendo e influenciado por pessoas e coisas. A gente se submete só a um Espírito, ao Espírito Santo de Deus. Nos submetemos ao governo do Criador, do Deus Pai. E que o Espírito Santo comande e governe sobre o nosso espírito governa a nossa alma governa sobre os nossos sentimentos, sobre as nossas emoções, a nossa alma governa sobre o nosso corpo, porque o nosso corpo vai desfrutar de todo o bem do Senhor. Não seremos influenciados por coisas, nem situações, nem circunstâncias, nem pessoas. Não seremos influenciados pelo meio, mas seremos influenciados pelo Espírito Santo. Vamos forçar a nossa mente. Vamos ter na nossa mente, nos nossos pensamentos, a mente de Cristo. Vamos pensar como Ele pensa. E se eu não sei o que Ele tem para esses dias, eu vou buscá-lo na fonte, porque eu quero pensar como Cristo pensa. A minha submissão está em Cristo, como Cristo pensa. Por isso, nessa live, nós queremos definir 2021. Não vai ser como eu quero, não vai ser como a minha carne quer, não vai ser como as minhas paixões querem. 2021 é definido conforme sai da fonte para a minha vida. Por isso, eu tenho dedicado tempo diariamente para te consultar, para entender, para ter clareza, para saber se movimentar nesses próximos dias. Eu e a minha casa, nós vamos nos movimentar naquilo que o Senhor está clareando, apontando. E tudo aquilo que são objeções, dificuldades, o próprio Senhor vai nos ajudar a ultrapassar. Assim, eu mentalizo, penso com clareza sobre cada um que está aqui. Cada um que nos acompanha, que está no grupo do WhatsApp, que está colocando a sua casa em ordem, que está buscando se destravar. Vão pensar com clareza. Não vão ficar pensando de maneira desorganizada, confuso, inseguros com amanhã, mas vão pensar com clareza. Coloca a mão na tua testa e fala, eu vou pensar com clareza. Eu não vou ficar cego no meu entendimento. Eu vou entender os próximos dias. Eu vou enxergar a imagem do Deus vivo. Gênesis 1, 26. Eu sou a imagem
e semelhança, eu vou enxergar isso. Por isso eu paro para acessar a fonte, Mateus 6,6. Eu paro para ter o meu secreto. Eu paro para entender. Eu paro para verbalizar, para anotar, para verbalizar e para me movimentar. Por isso eu verbalizo esse destravar. Na minha vida, em cada vida, nessa jornada, em cada um que está no WhatsApp, porque o que está acontecendo não tem a ver a mim, não tem a ver comigo. Tem a ver com aquilo que o rei está querendo fazer nas casas. Tem a ver com aquilo que o pai está querendo realizar nas famílias. E é o Senhor que vai conectar as pessoas com o seu propósito. Muito obrigado por esse momento. Nós já sorrimos, nos alegramos, porque a gente já pode ver 2021 vai ser nem a sombra daquilo que a gente pensa e imagina. 2021 vai ser de paz, de saúde, de prosperidade. 2021 vai ser de abundância. Começa a verbalizar aquilo que você está vendo. Bora, verbalize o que você está vendo. Põe para fora o que você está vendo, verbalize. Eu verbalizo o que eu vejo. União nas casas. Eu vejo você sentado na mesa com a tua família, comendo em abundância, desfrutando. Eu vejo você, esposa, como a rainha. Eu vejo você, marido, como um rei, governando na tua casa. Eu vejo abundância no teu lar. Eu vejo prosperidade. Eu vejo nós juntos comemorando a vitória desse destravar. Eu me alegro, eu celebro por aquilo que eu já posso ver. Definimos 2021 e eu posso declarar que isso é só o começo. Nós te agradecemos e te louvamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Yes! Rolou o manto. Caiu fogo do céu. Ou você vai para a fonte para controlar a parada. Você abre espaço, ele vem dar direção, ou você vai ser conduzido pelas coisas e pessoas. Definindo, amém. Manda aqui o amém, você que recebeu, você que mentalizou. O que é que você mentalizou? Fala aqui pra gente nos comentários. O que você mentalizou, o que você viu para 2021? O que eu vi, eu falei aqui. Eu falei a todo mundo junto aqui. Definindo 2021. Essa é a postagem da live. Deixa lá o que você viu. Deixa lá. Deixa rolar o manto. Deixa aqui nos comentários aquilo que foi a tua experiência nessa live. Ingrid, que chocante aquilo que a gente já está experimentando forte, aqui na né? live, não é? E até coloquei aí, né, que eu vou ficar mais insuportável, né? Porque, na verdade, é isso, né? Se a gente entender é que não é que a gente vai ficar chato, não, né? É que a gente não vai caber no suporte das pessoas. Porque é tanta abundância, é tanto que vai ser, a gente está transbordando, que vai ser tanto para transbordar, que não vai caber no suporte de ninguém. Vai ser um ano de muita força, né? Eu acredito nisso. Nós vamos ser muito fortalecidos, nós vamos adquirir muita maturidade, mas também vão vir dias de paz, vão vir dias de renovo, né? Descanso. Não é descanso e ficar só na sombra e água fresca, não. É claro que vai ter essa oportunidade. Mas mesmo nos dias agitados, andando em paz. Então vai ser sobrenatural. A certeza que eu tenho no meu coração, no meu espírito é essa. Vai ser um ano sobrenatural. Foi isso que eu vi, né? Eu vi você sentado na sua mesa,
com a sua casa, sua família reunido, né? E comunhão, abundância, comemorando esse destravar. Eu vi você, esposa, como a rainha. Eu vi você, marido, como um rei governando. Porque se não governa, vai vir outro e vai governar no lugar. Se você não define, vão definir por você. Se você não cuida, vão vir outra pessoa para cuidar. Então foi isso que eu vi. E esse é o coração de Cristo, né? Porque nós somos uma nação de reis e sacerdotes. Então, você marido, você é um rei para governar dentro da sua casa. Mulher, você é uma rainha para reinar junto com o seu marido. E o rei e a rainha, eles governam, eles têm domínio e eles têm prosperidade. Tem pessoas ao seu redor para repartir o despojo. E é isso que está no coração do Pai para as famílias, é esse destravar. É pensar e romper nesse entendimento. Eu vi muitas pessoas, famílias que estavam cegas no entendimento, não entendia isso, mas vão começar a entender, a se ver de maneira diferente, a fazer de maneira diferente, e vai ser um flui louco, porque hoje a gente começou a pensar, né? E quando a gente consulta a fonte, ele começa a jorrar, e você começa a ver, e você começa a verbalizar, e você começa a se movimentar. Então pare e tenha tempo com a fonte, porque a fonte quer jorrar essa água viva que vai levar para a eternidade. E você vai ver o que você não viu, e quando você vê, você verbaliza. Quando você verbaliza, pode ir que vai acontecer. Ingrid, estamos aqui encerrando a live. Né? Do que a gente vai viver ainda aí. Então Deus abençoe vocês, reflitam, né, sobre o que a gente viu hoje, né? Beba mesmo dessa palavra, se embriague mesmo da palavra, porque é a gente poder estar imergido, né? Então, essa esponja, se jogue na água da palavra e quando espremerem, só vai sair palavra, poder de Deus. Então, gratidão por cada um que entrou aqui. Deus abençoe vocês demais. Fiquem com Jesus. A Suzana fala, 2021, vou voar como águia. Em nome de Jesus. Vai dominar sobre os céus. Vai comprar um avião. Vai dominar nas alturas. Deus abençoe Suzana, sua família. Deus abençoe a todos. Amanhã, 20h57, estamos de volta. Durante o dia, convide pessoas, converse. Chame pessoas para o grupo do WhatsApp para estar aqui com a gente, 20h57. E estamos juntos. Um beijo e Tchau, até amanhã. Tchau, tchau.